Bom, então agora nós vamos começar a falar sobre métodos de tiragem. Então, aqui será alguns exemplos básicos sobre métodos de tiragem. No baralho do seu Zé Pilintra, nós temos várias formas de fazer a tiragem das cartas. Aqui, por exemplo, eu vou colocar como o método de uma carta. O que é o método de uma carta? O método de uma carta é o método que nós utilizamos para conselhos, para sínteses, é a carta tema do jogo, tá? Então, pode ser que haja uma carta secundária, que é usada como um adjetivo em relação à primeira. O que seria esse adjetivo? Uma qualidade. Vamos colocar, por exemplo, vou dar certo. O consulente vem e pergunta: vou dar certo no meu trabalho? Então, vou tirar aqui para mostrar para vocês como fazer a leitura. Então, você embaralha, puxa uma carta. Saiu a carta de número 17. Então, é uma carta que é uma carta neutra, porque aqui ela não traz nem os aspectos positivos e nem os negativos. Fala que é preciso colocar na balança para ver se realmente vale a pena identificar os prós e contras. Quero explicar melhor para o meu consulente. Eu posso tirar uma carta, só que essa carta não será a carta tema. Ela será um adjetivo ou uma explicação para esta carta. Sai a carta da vitória. Então, sim, essa pessoa tem condições de ter sucesso no seu trabalho, desde que aprenda a analisar os prós e contras e que tenha equilíbrio. Que tipo de equilíbrio? Principalmente equilíbrio emocional. Como que eu faço essa análise? Pelo que está escrito na carta, tá? Então, essa é uma das formas de a gente fazer uma análise. Método de uma carta. Outra questão que você pode também fazer é quando vai tirar um conselho para o dia. Então, vamos supor, hoje quero tirar um conselho para o meu dia. Então, você vai embaralhar as cartas, vai concentrar, elevar o seu pensamento e tirar uma carta. Sai a carta 4. É uma carta que nós vamos ter que analisar os três fatores. Nós vamos analisar o número lógico, o conceito gráfico e o que está escrito aqui. Então, é uma carta que vai falar sobre alertas, né? Que precisa ter cuidados. É uma carta que vai falar que é necessário cuidar da sua energia por conta do número 4. Utilizar talvez a força de Exu e Pombagira para poder trazer uma revitalização, tá? Então, é uma carta conselho. Nós chamamos de método de uma carta. O método de duas cartas, como está aqui na apostila, é o método que explica a situação e o desafio a ser enfrentado. Nós não podemos confundir o método de duas cartas com a carta secundária do método de uma carta. Lembra que eu coloquei agora há pouco a carta lá a carta da balança e a carta da vitória? E logo, nós temos ali o método de uma carta. Nesta aqui, nós temos uma carta da situação e uma carta do desafio. Então, vamos supor, alguém procura e pergunta: estou com um problema amoroso. O meu namorado me ama? Vamos colocar como exemplo. Então, eu vou tirar uma carta para o desafio, uma carta para a situação, para identificar, e uma carta para o desafio. Então, vamos lá. Carta da situação. Carta do desafio. Olha aqui. Então, veja. Aqui eu tenho a carta da situação, tá? Que é a carta 1, que vai falar sobre virtudes e sabedoria. E a carta do desafio, a carta da separação. Então, o desafio dessa pessoa aqui consiste em ter cuidado para que essa relação não se encerre. Como que ela não vai se encerrar? Através de diálogo, compreensão, sabedoria, identificar as virtudes um do outro, reiniciar esse relacionamento, tá? Começar do zero para evitar esse desafio, tá? O desafio aqui consiste em manter esse relacionamento vivo. Isso é um método de duas cartas. São cartas independentes. O método de três cartas, ele já é um pouco diferente. Por quê? Esse é o método mais comum que nós utilizamos dentro das nossas consultas. O método, ele vai ser sempre carta 1, carta 2 e carta 3. 4 formas de tiragem. Quando que você vai definir?
O consulente vem e faz uma pergunta para você. Você pensa, qual método eu posso utilizar? Uma, duas, três cartas. Se for três cartas, você vai analisar um, passado, presente e futuro, ou eu, o outro e a síntese, ou positivo, negativo e síntese, e por fim, vantagens, desvantagens e conselho. É bem simples. Então vamos colocar, por exemplo, o primeiro caso. Tenho problemas com meu pai. Por que eu tenho esses problemas com meu pai? Você pode analisar aqui, eu acho que a melhor forma de você trabalhar isso, família, é algo que envolve muito tempo, o método 1, passado, presente e futuro. Quero entender melhor como que meu chefe me vê. Então, eu posso utilizar o método 2, a carta sobre mim, sobre o consulente, a carta sobre o chefe e a carta síntese, que é um resumo. A síntese nada mais é do que um resumo. A mesma coisa vai ser no método 3 e 4. Analisar os pontos positivos, as suas vantagens, o negativo e as suas desvantagens. É um método muito utilizado, mas é importante que você defina qual desses quatro métodos, né, qual dessas quatro formas de utilizar o método de três cartas você prefere utilizar, tá bom? Logo depois, nós temos o método de 5 cartas. Esse método de 5 cartas, ele vai ser utilizado para se ter uma visão mais ampla em relação à pergunta do seu cliente. Então, você vai dispor das cartas da esquerda para a direita. 5 cartas. Quais são elas? Carta número 1. A pessoa. Como que essa pessoa está diante dessa situação? A carta 2. Como que é o momento, o agora? A carta 3. O desafio que essa pessoa vai enfrentar nesta situação. Quarto, conselho do baralho. E o quinto, o prognóstico. O que é o prognóstico? É a síntese, é a explicação do que vem falar das quatro cartas, tá? Então, vamos supor que, por exemplo, a pessoa tire na carta 3 um desafio a ser enfrentado e sai uma carta positiva. Como que eu vou interpretar uma carta positiva num desafio? Então, ali, talvez não seja um desafio a ser enfrentado. Talvez seja um conselho a mais, né? Ou fazer com que aquilo se torne cada vez mais forte, tá? Então, vamos supor que, por exemplo, uma pessoa vem e fala: fala para mim sobre a minha vida amorosa, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas cartas. Bom, então vamos, por exemplo, porque tem 5 cartas. Carta 1. Então um cliente vem para mim e fala assim, Jefferson, fala para mim sobre o meu relacionamento, sobre a minha vida amorosa. Então tá, então vou tirar com o intuito de trazer uma explicação sobre a vida amorosa. A carta 1, por exemplo, saiu a carta de aqui, ó, dificuldades, tá? Então, essa pessoa se encontra com dificuldades, ela se encontra com problemas relacionados ao campo amoroso, mas principalmente dentro do lado sentimental, se colocando em barreiras. O momento, sai a carta 20, a carta de perigo, dificuldades no caminho. Então, aqui, essa pessoa está vivenciando um momento de dificuldades, de não olhar saídas. Essa carta também, nesse momento, pode traduzir carências, tá? Qual o desafio a ser enfrentado? Sai a carta da consulente, carta 26. Ela precisa trabalhar as questões de amor, crenças limitantes, relacionamentos do passado, que ela tenha que enfrentar para poder ter caminhos abertos. Qual que é o conselho do baralho? Sai a carta 22. Essa pessoa precisa de ajuda, precisa que alguém a ajude a sair deste momento, que é um período de trevas, né, nesse campo amoroso. E o prognóstico é a carta 36, que é a carta do conselho, que essa pessoa segue o seu caminho
né? Ela vai conseguir trilhar o seu caminho, mas desde que ela passe por todas essas situações que foram descritas nas 4 primeiras cartas, tá? Então, essa é uma explicação, por exemplo, de um método de 5 cartas, tá? Outro método que nós temos é um método que foi criado por um francês, que é o método Peladin, que são 5 cartas também, e elas são dispostas em formato de cruz. A primeira carta sendo à esquerda, 2 à direita, 3 no campo superior, 4 no campo inferior, 5 sendo a carta central. Então, o que nós temos aqui? Vai sempre falar do que é o aspecto positivo da situação. A carta 2, do aspecto negativo. Carta 3, o caminho. Carta 4, o resultado. E a carta central, a síntese. Como que esse consulente vê a situação, tá? Também é um método muito utilizado, principalmente para quem joga baralho cigano e tarô. Método de 7 cartas. Eu raramente utilizo o método de 7 cartas, tá? Mas o método de 7 cartas também funciona. No começo da minha caminhada, da minha jornada como oraculista, eu usava muito o método de 7 cartas. Aqui eu tenho, por exemplo, o momento presente, o 2, o obstáculo, 3, os fatores externos em relação à situação, 4, a motivação do consulente, 5, identificar se há influências do passado em relação à questão apresentada. 6, quais são as esperanças ou os temores do nosso consulente. E 7, o desfecho, tá? Então, é um método também que você pode utilizar dentro dos seus métodos de tiragem, tá certo? Então, esses foram os métodos iniciais. Na nossa próxima aula, eu vou falar sobre a mandala astrológica e depois iniciaremos com os arcanos menores. Tudo bem? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar mensagem ou falar, entrar em contato, que assim eu já começarei a responder.